Olá pessoal, então vamos para mais um videozinho aí da lei do pacote anticrime, lei 13.964, né, de 2019. Vamos ver a alteração do estelionato, famoso 171. O caput diz que obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vem o parágrafo 1º desse caput do artigo 171, que trata do criminoso primário. O parágrafo 2º traz condutas que equiparam a mesma pena do caput. A mais famosa delas é o inciso 6 desse parágrafo 2º, que é o cheque sem fundo. Mas qual é a novidade? A novidade vem no parágrafo 5º. O estelionato era um crime de ação pública incondicionada ou plena, ou seja, ocorrida uma fraude, ocorrida uma fraude ou alguma situação em que a pessoa fosse prejudicada por meio ardil, por meio fraudulento, o próprio Estado instaurava o procedimento e averiguava e punia se fosse o caso. Então, grandes conglomerados industriais, enfim, poderiam não ter interesse nessas situações para não expor o seu nome, mas não teriam alternativa, teriam que haver a investigação para ver da possibilidade ou necessidade de punição de alguém. Com esse parágrafo 5º, mudou. Somente se procede mediante representação. Então, o estelionato, a pessoa agora, a partir de agora, vai escolher a vítima se ela quer processar ou não quer processar. Se ela quer uma investigação policial ou se ela não quer uma investigação policial, né, contra o acusado. Então, pode ser aí uma necessidade de grandes conglomerados que preferem o prejuízo, né, do que um escândalo. Mas tem exceções, são 4. Então, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for 1. Administração pública direta ou indireta. 2. Criança ou adolescente. 3. Pessoa com deficiência mental. 4. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Surge aí uma questão que não está bem disciplinada, ainda está em debate, e os procedimentos sobre estelionato antes da publicação dessa lei. Precisa ou não precisa da representação? Retroage ou não retroage? O Estado pode continuar investigando os procedimentos anteriores sem a representação? É uma dúvida, é um debate que existe, né? A maioria dos autores vem dizendo que isso é uma questão mista, é uma lei mista, tanto processual quanto de direito penal, né? Então, a maioria vem dizendo alguns vêm dizendo que poderia haver uma retroatividade dessa necessidade de exigir representação. Então, aqueles feitos que estivessem sendo investigados ou processados, deveria se chamar a parte para perguntar se ela tinha interesse ainda em processar o criminoso, o suspeito. Certo, pessoal? Isso é um debate ainda que nos próximos dias certamente haverá posicionamentos aí, a coisa ficará pacificada. Então, um abraço, boa semana a todos, se cuidem.